Oi, gente, vou falar pra vocês, vou contar pra vocês a minha projeção de hoje. Eu sempre, né? Eu não querendo falar, porque, assim, são essas coisas esquisitas que acontecem comigo, mas eu vou realmente seguir o conselho de todo mundo, sabe? Até pelas coincidências todas que vêm acontecendo, eu vou perder o pudor. Deixa pra lá, falem o que quiserem, pensem o que quiserem de mim, eu tô aqui pra falar o que acontece. Então vamos lá. Ontem eu tive uma experiência esquisita aí com a minha filha. E eu sou meio supersticiosa também. Então, ela não ia para a escola e ela me acordou de manhã dizendo: Mãe, eu posso não ir à aula hoje? Pode. Até porque eu tava com sono danado. Tá bom, não tem problema, pode ficar em casa. E cochilei de novo. No que eu cochilei, eu vi um atropelamento, mas eu não lembrava na hora o que eu tinha visto. Porque eu acordei de novo com ela me chamando, dizendo: Mãe, eu vou pra escola, levanta que eu decidi ir pra escola. Aí, mudou de ideia, ela tá em cima da hora. Eu levantei correndo, né, pra botar uma roupa pra poder levá-la lá na escola. E aí entrei no carro, enquanto eu tava indo, gente, mas me deu uma cólica. Parecia que ia me dar uma dor de barriga, daquelas. Nunca aconteceu isso assim de manhã cedo logo, né? Mas a bichinha ficou até assustada, que umas duas vezes ela no carro falou assim: Mãe, quer voltar? Volta então. Mas de arrepiar tudo, uma cólica horrorosa, horrorosa, cólica mesmo. E aí eu até perguntei pra ela: Você mudou de ideia? Ela: Mudei de ideia, achei melhor eu ir. Meu pai também veio conversar comigo, e aí eu achei melhor ir pra escola, não ficar faltando tanto. Aí eu fui levando ela pra escola, né? Naquela cólica danada. E ela, umas duas ou três vezes, assim: Mãe, se quiser voltar, você volta. Eu: Não, pô, agora já tô aqui, eu vou deixar você lá na escola e tal. Aí cheguei em casa, gente, uma cólica inexplicável, um negócio assim de louco, sabe? Mas não chegou a dar dor de barriga, mas eu quase morri no banheiro de tanta cólica. E acho que no meio dessa crise de cólica eu consegui lembrar o que eu tinha sonhado, né? Que foi assim uma coisa muito rápida, mas porque foi até entre ela dizer que não ia para a escola e depois ela mudar de ideia, deve ter se passado uns 20 minutos no máximo, que foi o tempo de eu cochilar de novo. E aí eu lembrei da cena do atropelamento. Aí pronto, aí começou aquele aviso, aí o cachorro do vizinho resolveu começar a uivar. Filha da mãe. Foi somando tudo, eu fui entrando numa de que, assim, sabe aquela paranoia? E aí só vinha coisas ruins na minha cabeça e eu rezando, pedindo pra passar aquilo. E não passava, eu peguei o WhatsApp e falei: Tá, vai almoçar comigo? Vamos almoçar juntas? Porque ela só ia sair às 4 horas. E eu tinha uma reunião, né? E aí o que ela teria que ir pra casa do namorado com ele de ônibus. Eu não fiquei em paz, eu não deixei ela pegar ônibus. Ela fica furiosa comigo. Ela diz: Mãe, não aguento com você com essas tuas coisas. Cara, mas a gente que acredita nisso, a gente tem que aprender a ouvir os sinais, sabe? Não aconteceu nada, graças a Deus também acredito que não fosse acontecer. Mas se estava dando aquele sinal, eu até interpretei, eu digo: Pô, essa cólica deve ter sido para eu não levá-la para a escola. Ela não ia, acho que porque o pai perturbou, começou a falar, ela resolveu ir. Sabe? E tudo que acontece assim, que a gente sente que é um sinal, vamos seguir, gente. Vamos, porque os sinais estão aí pra gente saber ouvi-los, né? Pra prestar atenção, observar e saber ouvi-los. Aí tudo bem, ela almoçou comigo, ficou comigo o dia todo, beleza, fiquei tranquilona, tudo na paz. Mas, de noite, eu disse: Gente, eu preciso, agradecendo até, né, que se tivesse sido um sinal que eu estava sendo muito grata até por toda a ajuda, né, que eles me dão e tudo. Até porque, assim, às vezes a gente é atacada justamente. A gente não sabe como funciona todo o plano astral. Se tem alguma coisa querendo incomodar, perturbar, trazer coisas ruins, às vezes eles conseguem uma brecha para se aproximar mesmo e provocar. Ela ia ficar em casa, ela ia dormir. Aí meu marido resolveu
ir lá encher o saco dela para ir para a escola, sei lá se era alguma consciência que estava perturbando ele para fazê-la sair mesmo, sabe? A gente tem que pensar em tudo, não adianta. Não é você viver refém disso. Mas quando os sinais vêm, você tem que aprender a identificar, né? Tá, ponto. Aí eu dormi pensando nisso, inclusive fiz prece, pedi para que eu também não quero ficar paranoica, não quero ficar fanática, não quero ficar supersticiosa, sabe? Eu tenho as minhas superstiçõezinhas, mas eu também, que até porque ela me deu uma bronca. ela tava meio emburradinha comigo na rua. Porque ela disse, pô, mas você tá ficando paranoica com tudo isso. Tá, eu até aceitei na boa, mas me chame de paranoica hoje, depois eu vou pesquisar para ver o que aconteceu. Aí eu deitei e pedi, né, essa orientação, que me orientasse se realmente eu estou exagerando, o que está acontecendo. Ontem eu fui até dormir um pouco mais cedo e aí adormeci. Gente, mais uma vez, eu não me senti saindo, tá? De novo, não vou dizer para vocês que eu vi meu corpo, não vi nada, vi voltando, mas na ida não. Aí já acordei, eu estava num local sentada na beira de um precipício, tá? Eu olhava assim, eu estava com muito medo, eu estava sentadinha como se tivesse, parecia a ponta de um prédio, porque assim era um parapeito que eu estava sentada. Só que lá embaixo, a paisagem que eu via não era de cidade, né? Não era uma paisagem urbana. Eu estava na ponta de um precipício mesmo. Era um penhasco, muitas pedras e aquela coisa profunda, profunda mesmo. Parecia até sem fim, né? E eu com medo, eu sentada ali na borda, mas eu estava com medo, né? E tinha uma pessoa do meu lado. Aí essa pessoa ficava assim, pula. E eu não olhava para o lado. Eu estava com tanto medo agarrada na coisa que eu não conseguia nem olhar para o lado. Sabe quando você está com muito medo que não... Eu estava agarrada ali. E eu só ouvia a pessoa, pula. Aí você não confia, pula, ou você confia ou você não confia. Você tem que decidir agora, era o que a pessoa falava para mim. Agora é hora de você decidir. Gente, eu respirei fundo e pulei. Olha só. Muito engraçado quando as coisas acontecem do lado de lá, né? Que a sensação é que você tá vivendo aquela realidade. Então, foram assim, milésimos de segundo a minha queda, tá? Milésimos mesmo, mas me passou toda a sensação de eu ter pulado naquele penhasco. Porque no que eu pulei, eu estava mais ou menos a uma altura, talvez de 1,5 metro de altura. Eu estava sentada ali na coisa e tudo aquilo que estava o que eu estava vendo era uma imagem. Eu queria passar para vocês, eu não sei. Sabe essas imagens falsas, quando é uma super como é que é? Quando você coloca uma imagem em cima da outra, que parece que está em 3D, não sei. Parecia, era uma imagem realmente no chão, o chão estava pintado. Eu já acho que tem até uns grafiteiros que pintam assim em 3D, não é isso? Então, era uma imagem no chão. Mas a coisa era de uma... A pintura era tão real que a impressão é que eu estava ali na beira mesmo de um precipício. E aí, quando eu pulei, eu disse, não, eu tenho que confiar. E pulei. No que eu pulei, 1,5 metro de altura, eu logo, puf, bati no chão, né? E eu comecei a rir quando eu me dei conta daquilo que estava ao meu redor. Na hora foi engraçado, que eu tenho um amigo que está desenvolvendo para mim o site aí do coisasdoastral.com.br, né? E ele é um amigão e ele está trabalhando comigo. A gente está trabalhando em imagens, em coisas assim, porque ele inclusive está desenvolvendo a arte aqui do canal do YouTube, da página que eu estou criando no Facebook. Aí na hora, a minha coisa foi assim, é o filho da mãe do Márcio. Lógico que não foi nem filha da mãe, tá? Eu usei um palavrão na hora, tô pé da vida. Esse putz grila, foi você. E eu olhei pra cima, achando que fosse o Márcio. Só que não era. Aí eu dei de cara com aquele ser que eu já falei que eu vejo, né? Do olhão azul. Ele tava rindo pra mim,
Mas o olho, gente, o olho faísca, faísca, sabe? É um cara assim, ele não é nem muito novo, nem muito velho, talvez nos, sei lá, 30 e poucos anos, talvez. Mas olha, que olho! A coisa, eu já vi mulheres assim também, mas hoje estava ele sozinho. Geralmente quando vem, vem um casal, tá? Eu já tive várias projeções com eles, com os dois, mas hoje ele estava sozinho. Gente, ele ria tanto, tanto comigo. Primeiro nós rimos muito, né? E aí eu pude olhar bem para ele. E aí ele disse: "Sobe aqui agora que a gente vai conversar". Aí eu consegui passar assim, tentando me pular para sentar lá com ele para conversar. Aí ele disse: a gente precisa conversar, alguma coisa assim. Aí nisso, lá embaixo de novo, apareceu um rio. Água clarinha, 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 sabe? Era assim um leito de areia, eu percebia que era areia fofa, e aquela não tinha pedras, era só como se parecia até mais mar do que rio, né? Porque era uma, eu percebia assim que a água estava correndo clarinha, inclusive desenhando a areia, né? Aí ele conversou algumas coisas comigo que eu não consigo recordar direito, mas aí ele me passou de novo outra experiência. Ele disse: "Pula agora". Aí eu toda felizinha, né? Eu digo: "Vou pular, não vou me molhar". Legal, que da primeira vez foi assim. Puf, pulei no negócio lá. Gente, a água era gelada, gelada. Era gelada mesmo. O rio existia. A primeira vez era um desenho, mas na segunda o rio existia de verdade. E aí, a única coisa que eu lembro dele me falando é que eu ainda preciso muito aprender a diferenciar o que é ilusão do que é real. Foi uma das coisas que eu consegui trazer de lá, tá? Na mensagem dele. Que eu preciso aprender a fazer a ter esse discernimento. É comum, né? A gente aqui está vivendo numa ilusão danada. E também eu trouxe esse ensinamento para o que eu passei ontem, né? Que eu estava procurando aí uma resposta para ver se eu não estou ficando fanática e tudo. Então a gente tem que saber. Bom, ele me passou esse conselho. Se eu vou saber da próxima vez diferenciar ou não, eu não sei. Eu vou continuar, quando tiver um aviso, passa a mão da minha filha e deixa ela junto de mim, debaixo da asa da galinha, que o seguro morreu de velho. Mas ele falou que é para eu aprender a diferenciar um pouco uma coisa da outra, né? Que eu preciso aprender sempre que, assim, e uma coisa legal que ele também me passou, que eu achei interessante, assim, eu não lembro direito a palavra, mas a sensação que me trouxe é que eu tô no caminho certo, porque eu confiei nele. Entendeu? Foi tipo assim, parabéns, você tá confiando em mim, né? Só que ao mesmo tempo confiando e desconfiando. Tanto que eu pulei da primeira vez no penhasco, porque eu confiei que tinha que pular, mesmo me dando mal lá pulando, né? Até porque também, eu vou ser sincera, na hora eu pensei assim, eu tô em projeção, eu posso voar. Eu acho que eu tentei burlar lá Eu na hora juro que eu pensei isso. E depois com o Rio, eu tava achando que também era outra pegadinha dele, né? Mas não era. Ali tinha um rio de verdade, onde eu pulei, a água tava bem fria mesmo. E mas eu senti nele que, assim, até da gente rir depois que eu pulei e tudo, ele estava muito feliz por eu ter confiado, sabe? Muito feliz mesmo. Primeiro por ter confiado nele, de me atirar, já que ele estava mandando e eu resolvi pular. Depois também, de certa forma, eu já fazendo mais outra análise, né? De eu ter confiado, de, assim, até de eu ter lucidez suficiente para ver que eu estava em projeção, então eu poderia voar, que eu poderia pular, que qualquer coisa eu voava, né? Sairia voando. Então eu senti que aquela primeira vez que ele riu muito, ele estava me passando essa alegria, essa felicidade. Aí o que eu queria falar pra vocês desses seres que aparecem em sonhos, não só meus. Gente, aí outras coincidências. Aí eu fiquei com isso aí guardado pra mim. Bem, eu vou contar, não vou contar? Não sei, sei lá, isso é um ensinamento pra mim, acho que não tem por que contar. Mas hoje já foram 4 pessoas, tirando aí
no canal também, que outra pessoa também falou sobre o mesmo assunto. 4 pessoas me procuraram para falar de seres do outro planeta, inclusive desses seres dos olhos azuis. Olha que coincidência, eu mostro. Acho que é a Natália, tem um outro menino aí que falou comigo agora há pouco, para guardar o nome. Todos vieram me procurar e falaram sobre a mesma coisa, me perguntando se eu já tive contato com esses seres dos olhos azuis, se eu sempre tenho contato com eles, como é esse contato. Eu disse, caramba, olha a coincidência. Eu acabei de falar com eles ali. Então, e agora há pouco um outro me fez uma pergunta, eu fui lá dar uma olhadinha no perfil dele. Quando eu abri o perfil dele, tinha uma nave espacial. Eu digo, e ele é estudante de ufologia. Eu digo, hoje é o dia. Vamos falar dos seres. Gente, olha, esse contato que a gente faz, eu sempre faço com eles por sonho, tá? Assim, eu consigo perceber, conforme eu tô falando que eu senti que ele estava feliz, você sente, eles conseguem transmitir o que eles estão sentindo. O sentimento deles é transmitido para vocês. Para mim, né? Também, para quem consegue ter contato com eles. Tá? Se é coisa da minha cabeça, se é piração, ó, não sei. Tá? Se é da minha cabeça, outras cabeças também têm piração igual, porque muita gente está me perguntando e muita gente vê a mesma coisa. Né? Então eu sinto que não são daqui, não são, pelos olhos, não são daqui. Não são seres daqui mesmo. Né? E eles trazem um certo conhecimento, tem muito mais conhecimento da gente de manipulação de energia, de matéria, tanto que eles conseguem plasmar com muita facilidade o que eles querem, né? O que eu já percebi deles. Esses aí parece que a intenção é ajudar. Tá? Também não vou dizer, olha, todo ser que aparecer com essa característica está com a intenção de ajudar, porque eu já falei e volto a afirmar. Gente, em todas as raças tem as pessoas que estão desenvolvidas moralmente e as que não estão desenvolvidas moralmente. Tá? A gente está desenvolvido em termos de matéria, de corpo físico, não quer dizer que a gente esteja com um padrão moral elevado, né? Pensando só em bem, em ajudar o outro. Isso aí, todas as raças pela galáxia inteira, você vai encontrar. Lógico que tem algumas raças que já estão mais evoluídas, né? Que elas já conseguiram, já cresceram em termos de solidariedade, de amor mesmo, de expansão dessa energia do amor. Mas eu não vou nessa de que aquela raça ali está mais evoluída e todos são 100% não, entendeu? Eu tenho as minhas desconfianças também, a gente sempre com o pezinho atrás, né? Então eu acho, o conselho que eu recebi hoje é justamente isso, a gente conseguir identificar o que é ilusão do que é real, né? Então vamos sempre com muita calma, analisando devagar cada material que chega até a gente não sair acreditando em qualquer pessoa. Cada experiência é única e a gente também, até hoje coloquei lá no grupo Viagem Astral, lá do Facebook, um videozinho que eu peguei até na linha do tempo de uma amiga minha que é psicóloga, que achei bem interessante, aquele filmezinho da mosca no copo de leite, né? Que ela se baseou na experiência quando ela caiu no copo de leite, que ela se debateu até que virasse um pedacinho de manteiga e ela conseguiu sair do copo. Só que da segunda vez ela caiu num copo d'água e ela ficou se debatendo, a outra mosca veio e disse, pô, tem um canudo ali do lado. Ela, não, eu sei como sair. E continuou se debatendo até que ela morreu afogada, cansada de tanto que ela se debateu. Então, pra gente ver que uma experiência não é igual a outra. Tá? A gente tem que se focar no presente, o que a gente está vivenciando ali naquele momento, olhar, observar bem ao nosso redor, para quem está aí querendo iniciar a projeção astral, quem está querendo entrar no mundo astral mesmo, com lucidez, vamos observar sempre com calma para a gente não voltar de lá iludido, sabe? Porque também muita coisa, se a gente trouxer de lá para cá de forma errônea, equivocada, vai interferir na nossa vida aqui, interfere no nosso psicológico, no nosso emocional. Então, a gente não pode deixar essas coisas acontecerem, né? É lógico que, assim, eu ontem, eu deixei que eu me impressionasse, pegasse a minha filha. Mas é muito bom a gente abrir sinais, tá, gente? Olha, os seres lá vão dizer, mas ele é teimoso.
Sou. Como é que é aquela história do prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém? Não. E como eu tenho essa sinalética toda, eu fico sempre bem atenta, sabe? É melhor você ficar arrependido como é que é? Você ter arrependimento de não ter feito aquilo, né? Então, como é que é o papo? Não, é melhor você se arrepender de ter feito ali, você não se arrepender por não ter feito aquilo que você deveria fazer. Gente, tic-tac agora deu uma volta danada, eu não vou perder o vídeo. Por isso que eu não edito. Não edito, é porque eu ouvi um barulho lá fora, desconectei, né? E nem foi, é o computador da minha filha que tá ameaçando a pegar fogo, então ele fez um ruído, eu já fico com medo. Mas, assim, o lance do arrependimento, né? Eu, pelo menos, eu prefiro limpar minha consciência. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para a coisa não acontecer. Se acontecesse é porque tinha que acontecer, daquele jeito, né? Mas a pior coisa seria eu não ter ouvido os meus sinais e ter realmente acontecido uma coisa séria com ela. Aí eu ia me sentir muito mal. Então eu prefiro seguir meu coração, seguir os sinais aí. Enquanto não fizer mal para ninguém, coisas assim, só arranquei ela da aula, né? Mas tudo bem. Almoçou comigo. Olha, é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês, sabe? E o pessoal, todo mundo aí perguntando desses seres, não sei de onde eles vêm, nunca me passaram, nunca me disseram nós viemos daqui. Eu tenho uma forte suspeita de alguma coisa com Órion, né? Porque eu tive aulas sobre Órion. Então eu não sei, e coisas que eu nem imaginava, eu não sabia que aquelas três Marias estão lá pertinho, ou fazem parte da constelação, que eu também já nem guardei mais, mas que tem a ver. Então eu não sabia de nada disso. Aí essas instruções, essas aulas, né, me foram passadas, e aí quando eu entrava na internet e via, eu dizia, gente, caraca, tem a ver mesmo. Nunca imaginar que três Marias estavam lá perto de Órion, mas isso me foi passado. Naquela sala de aula que eu falei que eu já tive lá, muita coisa de Órion foi falado lá. Agora, não sei se são eles que estão me passando, né? Não sei se, não posso afirmar. Mas a gente está aqui para ir caminhando, pesquisando, e o que acontecer assim, eu venho e conto para vocês, porque aí, com certeza, alguma coisa vocês também têm para contar aí, para a gente ficar trocando figurinha mesmo, né? Porque eu também tenho uma coisa muito forte, que eu já cansei de falar com o deserto do Atacama. Eu tenho uma amiga, olha, é vergonhoso isso, gente. Eu com a cidade toda morro de medo de viajar sozinha. Tem uma amiguinha, filha de uma amiga minha, né? Que ela tá com, acho que 20 anos. A menina acabou de fazer uma viagem linda, maravilhosa lá pelo deserto, sozinha, com a cara e a coragem. Eu vou pegar mais aulas com a Bruna. Bruna, vou me informar direitinho com você, me aguardem. Estou me preparando, lá vou eu pro deserto do Atacama também com a mochilinha nas costas e vou lá. Ver se eu descubro alguma coisa, porque com certeza tem alguma coisa a ver lá com aquela área, entendeu? Tem, porque sempre tem alguma ligação, alguma coisa que eu vou pesquisando, pá, caio lá. Então, me aguardem, eu vou fazer essa viagem, depois eu volto, conto para vocês, escrevo um livro, olha, só contando. Vou virar Paula Coelho. Paulo Coelho foi lá para fazer o caminho de Santiago, eu vou fazer o caminho do Atacama, aqui, do Vale da Lua. Ou eu andar lá pelo Vale da Lua para voltar para contar um monte de coisa para vocês. Gente, olha, estou aqui fazendo o que eu posso. Vamos melhorar um pouquinho, até porque com o site a gente vai poder conversar melhor. Acho que eu vou criar um fórum lá também para a gente bater um papo legal. Estou me organizando, tá? Mais uma vez, obrigada de coração pela oportunidade até de estar aqui contando, falando para vocês, tendo quem ouvir as minhas histórias aqui, né? Minhas maluquices. Então, só tenho a agradecer muito e cada vez mais a vocês e a espiritualidade, aos meus amigos do lado de lá que estão me auxiliando nisso também, tá? Fiquem com a luz.